Fala galera, quero resolver essa questão com você sobre equilíbrio eletrostático. O cara me deu duas esferas condutoras, uma de raio 6, a outra de raio 2 centímetros. E disse que foi dado a uma das duas cargas uma carga total de 8 vezes 10 a menos 8 coulomb. Então a carga total das duas é esse valor. E elas estão ligadas por um fio e entraram em equilíbrio eletrostático. O que significa equilíbrio eletrostático? As duas têm o mesmo potencial. Depois que elas entram em equilíbrio eletrostático, as duas ficam com o mesmo potencial, então não existe DDP. Então uma estava carregada, outra neutra, certo? Aí tem um fluxo de cargas de uma para outra, certo? Isso é para sempre? Não. Até elas entrarem em equilíbrio eletrostático. Aí cessa esse fluxo de cargas. Vamos ver o que ele pede? Vamos! Olha a primeira afirmação. O potencial elétrico na superfície do condutor A é menor do que o potencial elétrico na superfície do condutor B. Falsa! Os dois potenciais são iguais. Essa é a definição de equilíbrio eletrostático. Então a 0,1, falsa. Segunda, vamos para a segunda afirmação. O potencial no interior do condutor A é maior do que o potencial no interior do condutor B. Eu já falei, vivente, o potencial é o mesmo, isso se chama equilíbrio eletrostático. Então está falsa essa 0,2 também. 0,4. A carga do condutor A é o triplo da carga do condutor B. Gente, carga é a capacidade que o condutor tem de armazená-las vezes o potencial dele, certo? No caso, as duas esferas têm o mesmo potencial. Então esse cara é o mesmo, mas eles têm capacidades diferentes. Essas capacidades também são chamadas de capacitâncias. A capacidade ou capacitância de um condutor esférico é o raio dividido pela constante eletrostática. Então é proporcional ao raio. Esse raio é 6, esse raio é 2. O número 6 é o triplo do número 2. Se o raio de um é o triplo do outro, a capacidade de armazenar cargas também. Então, se a capacidade é o triplo, a carga armazenada também vai ser o triplo. Então, a carga armazenada em A vai ser o triplo da carga armazenada em B. Esta afirmaçãozinha está certa. 0,8. Então esta certa. Certa. 0,8. O campo é o mesmo na superfície dos dois condutores? Não. O campo na superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático é calculado 1 sobre 2 kq sobre o raio ao quadrado. Se você substituir a carga de cada um aqui e o raio de cada um aqui, você vai perceber que você vai ter números diferentes. Então essa afirmação está falsa, beleza? 0,8 está falsa. E para nós terminarmos, a 16. O potencial na superfície dos condutores A e B é o mesmo e vale 9 vezes 10 a terceira volts. Como que eu faço para calcular o potencial? O potencial, eu vou calcular o potencial do B. Posso calcular o potencial do B? Como que eu faço para calcular o potencial do B? K vezes QB sobre o RB. Qual vai ser o potencial de B? K. Quanto vale o K? 9 vezes 10 a nona. Quanto vale a carga da segunda? A carga total é 8. A carga total é 8. Ela se distribuiu na proporção 3 para 1. Lembra que eu falei que a carga de um é 3 vezes maior que a carga do outro? Então, a carga das duas juntas tem que dar 8. Só que a carga dessa é o triplo dessa. Quais são dois números que a soma dá 8 e um é o triplo do outro? Ai, Franco, qual é? A carga de A vai ser quanto? Vai ser 6 vezes 10 a menos 8. E a carga de B vai ser 2 vezes 10 a menos 8. 6 mais 2 dá o total, que é 8.
e 6 é o triplo de 2. Então aqui eu coloco quanto? 2 vezes 10 a menos 8. Qual que é o raio do 2? Do B? 2 centímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2, metro. Posso cortar 2 com 2? Pode. Então o potencial de B vai ser quanto? Vai ser 9 vezes 10 a nona. O 10 a menos 2 sobe. Ele pode subir? Ele pode. Então vai ficar 10 a menos 8 vezes 10 ao quadrado. Ele subiu, percebeu que ele subiu ou não? Então vai dar quanto aqui, Franco? 10 a nona com 10 ao quadrado vai dar quanto? 9. 10, 11, vai dar 10 a 11. 10 a 11 com 10 a menos 8, 10 a terceira. Então dá 9 vezes 10 a terceira volts. Franco, é isso que ele disse? É isso que ele disse. Você calculou o potencial da B. Mas do A, se você fizer o mesmo raciocínio, dá a mesma resposta. Então essa também está certa. 04 e 16 estão certas. Beleza, galerinha?